Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Você está ouvindo a série O Poder da Concentração. Nesta lição, vamos estudar o autocontrole, poder de direção própria através da concentração, e como isso se aplica ao desenvolvimento da sua mente e dos seus resultados pessoais. Continue acompanhando a série e aprofunde este conhecimento. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Ajuste o volume e vamos à leitura. Lição 2. O autocontrole. Poder de direção própria através da concentração. O homem, do ponto de vista psicológico do desenvolvimento, não é o que deveria ser. Ele não possui o autocontrole, o poder de direção próprio da concentração que lhe é de direito. Ele não treinou de maneira a promover seu autocontrole. Toda mente equilibrada possui faculdades, cuja principal função é organizar, dirigir e concentrar as operações da mente, tanto no sentido mental quanto físico. O homem deve aprender a controlar não apenas sua mente, mas também seus movimentos corporais. Quando as faculdades de controle autônomas estão em condição não treinada, os impulsos, paixões, emoções, pensamentos, ações e hábitos da pessoa sofrem por falta de regulação, e o procedimento de concentração mental não é eficaz, não porque a mente seja necessariamente fraca na área autônoma das faculdades, mas porque a mente não está propriamente treinada. Quando as faculdades autorreguladoras não estão desenvolvidas, os impulsos, apetites, emoções e paixões têm plena liberdade para agir como querem e a mente torna-se impulsiva, inquieta, emocional e irregular em sua ação. Isso é o que torna a concentração mental fraca. Quando as faculdades de autogestão estão pouco desenvolvidas, a pessoa sempre carece do poder de concentração mental. Portanto, você não pode aprender a concentrar-se até desenvolver essas próprias faculdades que qualificam você a concentrar-se. Assim, se você não consegue concentrar-se, uma das seguintes causas está presente: deficiência dos centros motores, mente impulsiva e emocional, mente não treinada. O último defeito pode ser removido rapidamente com prática sistemática. É o mais fácil de corrigir. O estado impulsivo e emocional da mente pode ser melhor corrigido ao conter a raiva, a paixão e a excitação, o ódio, os impulsos fortes, emoções intensas, irritabilidade, etc. É impossível concentrar-se quando se está em qualquer um desses estados excitados. Eles podem ser naturalmente reduzidos evitando alimentos e bebidas que tenham influência debilitante ou estimulante sobre os nervos, ou que tendam a agitar paixões, impulsos e emoções. É uma prática muito boa observar e se associar com pessoas estáveis, calmas, controladas e conservadoras. Corrigir a deficiência dos centros motores é mais difícil porque, como o cérebro da pessoa está subdesenvolvido, ela carece de força de vontade. Para curar isso, é necessário algum tempo. Pessoas assim afetadas podem se beneficiar lendo e estudando meu curso, The Mastermind, a Mente Mestre. Muitos têm a ideia de que quando entram em um estado negativo, estão concentrando-se, mas isso não é verdade. Eles podem estar meditando, embora não estejam concentrados. Aqueles que permanecem em um estado negativo grande parte do tempo geralmente não conseguem concentrar-se muito bem. Desenvolvem, em vez disso, abstração da mente ou ausência de mente. Seu poder de concentração enfraquece e eles acham difícil concentrar-se em qualquer coisa. Frequentemente prejudicam o cérebro e mantêm esse estado. Para poder concentrar-se, você deve possuir força de mente. A pessoa fraca de mente não consegue centrar sua mente devido à falta de vontade. A mente que não consegue centrar-se em um assunto ou pensamento específico é fraca, assim como a mente que não consegue desviar-se de um assunto ou pensamento também é fraca. Mas a pessoa que consegue centrar sua mente em qualquer problema, não importa qual seja, e eliminar impressões desarmônicas, possui força de mente. Concentração, sempre,
antes e depois de tudo, significa força de mente. Através da concentração, uma pessoa consegue reunir e manter suas energias mentais e físicas em atividade. Uma mente concentrada presta atenção aos pensamentos, palavras, atos e planos. A pessoa que permite que sua mente vague livremente nunca realizará muito no mundo. Ela desperdiça suas energias. Se você trabalha, pensa, fala e age sem propósito e permite que seu cérebro divague do assunto para campos alheios, não será capaz de concentrar-se. Você se concentra no momento em que diz: eu quero, eu posso, eu farei. Alguns erros que algumas pessoas cometem. Se você desperdiça seu tempo lendo histórias sensacionais ou notícias inúteis, excita as faculdades impulsivas e emocionais. E isso significa que está enfraquecendo seu poder de concentração. Você não será um engenheiro livre, capaz de conduzir a si mesmo ao sucesso. A concentração da mente só pode ser desenvolvida ao observar-se atentamente. Todo tipo de desenvolvimento começa com atenção cuidadosa. Você deve regular cada pensamento e sentimento seu. Quando começa a observar a si mesmo e seus próprios atos, assim como os atos de outras pessoas, você usa as faculdades de autonomia e, à medida que continua a fazê-lo, melhora suas faculdades, até que com o tempo possa dirigir cada pensamento, desejo e plano. Ser capaz de focalizar a mente no objeto à mão de maneira consciente leva à concentração. Apenas a mente treinada consegue focalizar. Manter um pensamento diante de si até que todas as faculdades tenham tido tempo de considerar esse pensamento é concentração. A pessoa que não consegue dirigir seus pensamentos, desejos, planos, resoluções e estudos não pode de forma alguma alcançar o sucesso em sua plenitude. Aquele que é impulsivo em um momento e calmo no seguinte não possui o controle adequado sobre si mesmo. Ele não é mestre de sua mente, nem de seus pensamentos, sentimentos e desejos. Tal pessoa não pode ser bem-sucedida. Quando se irrita, irrita os outros e estraga todas as chances de qualquer pessoa envolvida dar o seu melhor. Mas a pessoa que consegue direcionar suas energias e mantê-las em atividade de forma concentrada, controla cada trabalho e ação, e assim ganha o poder de controlar os outros. Ele pode fazer com que cada movimento sirva a um propósito útil e cada pensamento a um objetivo nobre. Hoje em dia, o homem que se excita e se irrita deve ser visto como uma pessoa indesejável. A pessoa bem educada agora fala com lentidão e deliberadamente. Ela cultiva cada vez mais uma atitude de repouso. Está conscientemente atenta e mantém sua mente focada em uma coisa de cada vez. Ela exclui tudo o resto. Quando estiver falando com alguém, dê a essa pessoa sua atenção total e indivisa. Não permita que sua atenção divague ou seja desviada. Não dê atenção a nada além disso, mas faça sua vontade e intelecto agirem em uníssono. Comece pela manhã e veja quão equilibrado você consegue permanecer durante todo o dia. Em alguns momentos, faça um inventário de suas ações ao longo do dia e veja se manteve sua determinação. Caso não, assegure-se de fazê-lo amanhã. Quanto mais equilibrado você estiver, melhor será sua concentração. Nunca tenha pressa excessiva. E lembre-se, quanto mais você melhora sua concentração, maiores são suas possibilidades. Concentração significa sucesso, porque você se torna mais capaz de governar a si mesmo e centralizar sua mente. Você se torna mais sério no que faz e isso quase invariavelmente melhora suas chances de sucesso. Quando estiver conversando com alguém, tenha seus próprios planos em mente. Concentre sua força no propósito sobre o qual está falando. Observe cada movimento da outra pessoa, mas mantenha seus próprios planos à frente. Caso contrário, você desperdiçará sua energia e não alcançará tanto quanto deveria. Quero que observe a próxima pessoa que encontrar que tem a reputação de caráter forte, um homem de força. Observe e veja o perfeito controle que ele possui sobre seu corpo. Em seguida, observe apenas uma pessoa comum. Note como ela move os olhos, braços, dedos. Perceba o desperdício inútil de energia.
Esses movimentos desgastam as células vitais e diminuem o poder da pessoa nas direções vitais e nervosas. É tão importante conservar suas forças nervosas quanto suas forças vitais. Como exemplo, vemos uma máquina andando suavemente pelos trilhos. Alguém abre todas as válvulas e o trem para. É o mesmo com você. Se quiser usar toda a sua energia, deve fechar suas válvulas e direcionar seu poder de gerar vapor mental para um único fim. Centre sua mente em um propósito, um plano, uma transação. Nada consome a força nervosa tão rapidamente quanto a excitação. Por isso, uma pessoa irritável nunca é magnética, nunca é admirada ou amada. Não desenvolve aquelas qualidades mais refinadas que um verdadeiro cavalheiro possui. Raiva, sarcasmo e excitação enfraquecem a pessoa nessa direção. Quem se permite excitar-se, tornar-se-á nervoso com o tempo, porque consome suas forças nervosas e energias vitais. A pessoa que não consegue controlar-se e evitar excitações, não consegue concentrar-se. Quando a mente consegue concentrar-se adequadamente, toda a energia de cada célula microscópica é direcionada para um único canal, e então é gerada uma poderosa influência pessoal. Todos possuem muitos milhões de pequenas células tremeluzentes, e cada uma delas possui um centro onde a vida e a energia são armazenadas e geradas. Se essa energia não for desperdiçada, mas conservada e controlada, a pessoa torna-se influente. Caso contrário, não será influente nem bem-sucedida. Assim como é impossível para uma máquina a vapor funcionar com todas as válvulas abertas, é impossível desperdiçar sua energia e ainda operar em sua máxima capacidade. Cada neurônio nas camadas cinzentas do cérebro é um centro psíquico de pensamento e ação, pulsando uma força inteligente de algum tipo, e quando essa força, seus pensamentos e movimentos, é contida por uma mente conservadora, sistemática e concentrada, o resultado será magnetismo, vitalidade e saúde. Os músculos, ossos, ligamentos, pés, mãos e nervos são agentes para executar os comandos da mente. O único propósito das faculdades volitivas é mover o mecanismo físico à medida que a energia percorre os fios dos nervos e músculos. Por esse motivo, ao exercer controle voluntário sobre essas mensagens, impulsos, pensamentos, emoções, movimentos físicos e sobre esses instrumentos físicos, você desenvolve suas faculdades de autodomínio e, na medida em que tiver sucesso aqui, desenvolverá proporcionalmente o poder de concentração. Qualquer exercício ou atividade que excite a mente, estimule os sentidos, desperte emoções e apetites, confunda, aterrorize ou emocionalize, enfraquece o poder de concentração. Por isso, todo tipo de excitação é prejudicial. Essa é a razão pela qual pessoas que bebem bebidas fortes, que se permitem entrar em acessos de raiva, que brigam, que comem alimentos estimulantes, que cantam e dançam e assim desenvolvem suas emoções, que são súbitas, veementes e emocionais, carecem de poder de concentração. Mas aqueles cujas ações são mais lentas e dirigidas pela inteligência desenvolvem concentração. Às vezes, pessoas dogmáticas, obstinadas e excitáveis conseguem concentrar-se, mas trata-se de concentração espasmódica e errática, em vez de concentração controlada e uniforme. Sua energia atua por períodos. Às vezes tem muita, outras vezes muito pouca. É facilmente excitada, facilmente desperdiçada. A melhor maneira de entender é compará-la com o disparo de uma arma. Se a arma dispara quando você quer, cumpre o propósito. Mas se dispara antes de você estar pronto, não só desperdiça munição, como também pode causar dano. É exatamente isso que a maioria das pessoas faz. Permitem que sua energia exploda, desperdiçando-a e colocando outros em risco. Desperdiçam seu poder, seu magnetismo, e assim prejudicam suas chances de sucesso. Tais pessoas nunca são benquistas e nunca serão até que ganhem controle sobre si mesmas. Será necessário que pratiquem muitos tipos diferentes de exercícios de concentração e os mantenham por algum tempo.
devem superar completamente seus pensamentos súbitos e erráticos e regular suas emoções e movimentos. Devem, do amanhecer ao anoitecer, treinar a mente para ser firme, dirigir e manter as energias em funcionamento. A área inferior do cérebro é o depósito de energia. A maioria das pessoas possui toda a energia dinâmica de que precisa se souber concentrá-la. Elas têm a máquina, mas também precisam do engenheiro. Caso contrário, não irão muito longe. O engenheiro é o poder autorregulador e diretivo. A pessoa que não desenvolve suas qualidades de engenharia não realizará muito na vida. Um bom engenheiro controla cada um de seus atos. Todo trabalho contribui para o desenvolvimento. Pelo que você faz, você avança ou se deteriora. Esse é um conceito valioso para se manter sempre em mente. Quando estiver em dúvida se deve ou não fazer algo, pense se ao fazê-lo você crescerá ou se deteriorará, e haja de acordo. Sou um firme defensor da ideia de trabalhe quando trabalha e divirta-se quando se diverte. Quando você se entrega ao prazer, pode desenvolver concentração pensando apenas no prazer. Quando sua mente se ocupa do amor, pense apenas nele e verá que pode desenvolver um amor mais intenso do que nunca teve. Ao concentrar sua mente no você ou no eu real e em suas maravilhosas possibilidades, você desenvolve concentração e uma visão mais elevada de si mesmo. Fazendo isso de forma sistemática, você desenvolve grande poder, pois não é possível ser sistemático sem concentrar-se no que se faz. Ao caminhar pelo campo e inspirar o ar fresco, observando a vegetação, as árvores, etc., você está concentrando-se. Ao chegar ao trabalho, sempre no mesmo horário todas as manhãs, você desenvolve hábito e sistematização. Formar o hábito de estar no horário correto uma manhã, um pouco atrasado na seguinte e ainda mais tarde na próxima, não desenvolve concentração. Mas sempre que você fixa sua mente em um determinado pensamento e a mantém nele por intervalos sucessivos, você desenvolve concentração. Segurando sua mente em um objeto escolhido, você centraliza sua atenção, como a lente de uma câmera foca em uma paisagem. Portanto, mantenha sua mente no que está fazendo, seja o que for. Observe-se cuidadosamente, pois sem essa vigilância, seu progresso será lento. Pratique inspirações longas e profundas, não apenas para melhorar a saúde, embora isso seja importante, mas também para desenvolver mais poder, mais amor, mais vida. Todo trabalho contribui para o desenvolvimento. Pode parecer estranho tentar desenvolver concentração por meio de exercícios musculares, mas não se deve esquecer que a mente está associada aos músculos e nervos. Quando você estabiliza seus nervos e músculos, estabiliza sua mente. Mas se os nervos se desordenam, a mente torna-se errática e você não possui poder de direção, que é, em outras palavras, concentração. Portanto, entende-se a importância de exercícios que estabilizem nervos e músculos para desenvolver concentração. Todos recebem continuamente impulsos que precisam ser direcionados e controlados para levar uma vida bem-sucedida. Por isso, a pessoa deve controlar os movimentos dos olhos, pés, dedos, etc. Outro motivo para controlar a respiração. Expirações lentas, profundas e prolongadas são de grande valor. Elas estabilizam a circulação, a ação cardíaca, músculos e nervos da mente. Se o coração palpitar, a circulação não será regular. Se a ação pulmonar estiver irregular, a mente torna-se instável e inadequada para a concentração. É por isso que a respiração controlada é fundamental para a saúde física. Você deve concentrar não apenas a mente, mas também os movimentos dos olhos, ouvidos e dedos. Cada um desses possui mentes em miniatura controladas pelo engenheiro mestre. Compreender isso acelerará muito seu desenvolvimento. Se você já conviveu com grandes homens ou leu suas biografias, perceberá que eles geralmente deixam os outros falarem. Falar é sempre mais fácil do que ouvir. Não há melhor exercício para a concentração do que prestar atenção total quando alguém está falando. Além de aprender com o que dizem, você desenvolve concentração mental e física.
Quando você aperta a mão de alguém, pense que sua mão contém centenas de mentes individuais, cada uma com sua própria inteligência. Quando você coloca essa sensação no aperto de mão, ele demonstra personalidade. Um aperto de mão sem energia indica timidez, falta de força e ausência de magnetismo pessoal. Se o aperto for fraco e rígido, a pessoa tem pouco amor na natureza, pouca paixão e nenhum magnetismo. Quando o aperto é firme e confiante, ele reflete a natureza dessa pessoa. Quando duas pessoas desenvolvidas apertam as mãos, há uma vibração que passa por ambas, como se dois fluxos de energia se encontrassem. O amor desperta as correntes opostas das naturezas positiva e negativa. Onde não há amor, a vida perde o encanto. A mão revela rapidamente se o amor está sendo despertado. Por isso, vale a pena estudar a arte do aperto de mãos e desenvolver suas afeições sociais. Uma pessoa que ama reflete amor. Uma pessoa com ódio reflete ódio. Quem tem uma natureza ruim, pensamentos negativos ou sentimentos malévolos, age de forma irregular e instável. Observe sua respiração quando está irritado, feliz, com ódio ou apaixonado pelo mundo. Bons pensamentos aumentam a entrada de oxigênio nos pulmões e preenchem a alma de amor. O amor desenvolve a pessoa física, mental e socialmente. Respirar profundamente quando se está feliz fortalece a vida, acalma a mente, aumenta o poder de concentração e torna a pessoa magnética e poderosa. Para aproveitar mais a vida, você precisa pensar mais em amor. Sem afeição genuína por algo, não há sentimento, doçura ou magnetismo. Desperte suas afeições pela força de vontade e viva de forma mais plena. O aperto de mão cheio de amor sempre magnetiza, mas deve ser firme e controlado. Concentrar amor no aperto de mãos é uma das melhores formas de influenciar outra pessoa. Quando sentir irritação, use sua vontade e pratique paciência. Respirar lenta e profundamente ajuda a manter o autocontrole. Se perceber que está falando rápido, desacelere. Fale claramente, sem alterar o tom da voz, e concentre-se em manter a compostura. Isso melhora o poder de concentração. Ao encontrar pessoas importantes, adote uma postura tranquila e observadora, tanto em relação a elas quanto a você mesmo. Exercícios estáticos fortalecem os centros motores e aumentam a concentração. Se sentir nervosismo ou irritação, fique em pé com o peito erguido, respire profundamente e verá a calma se instalar. Evite associar-se a pessoas nervosas, irritadas ou desagradáveis, até desenvolver firmeza na concentração. Pessoas negativas e impacientes drenam a resistência e enfraquecem seu poder de concentração. Qualquer exercício que melhore o controle sobre os ouvidos, dedos, olhos ou pés ajuda a acalmar a mente. Quando o olhar está firme, a mente também está firme. Um dos melhores modos de estudar uma pessoa é observar seus movimentos físicos, pois ao analisarmos suas ações, estamos estudando sua mente. A ação é a expressão da mente. Mente inquieta, irregular e instável produz ações iguais. Mente composta, ações compostas. Concentração significa controle da mente e do corpo, e você não pode dominar um sem dominar o outro. Muitas pessoas que parecem sem ambição têm mentes lentas. Elas são pacientes e aparentam ter bom controle, mas isso não significa que saibam concentrar-se. São indolentes, inativas, lentas e apáticas porque carecem de energia. Pouco têm a controlar e, portanto, não se deixam perturbar. Suas ações são estáveis apenas por falta de força. A pessoa naturalmente forte é energizada, dinâmica e vigorosa, mas direciona toda a sua energia, força, pensamentos e movimentos físicos sob controle. Se alguém não possui energia mental e física suficiente, precisa desenvolvê-la. Se tem energia, mas não consegue direcioná-la, deve aprender a concentrá-la. Um homem pode ser muito capaz, mas se não quiser controlar suas habilidades, elas não lhe trarão benefício. Fala-se muito sobre a importância da cultura física,
mas seu verdadeiro valor é frequentemente negligenciado. Nada mantém as faculdades em trabalho contínuo e sustentado como os exercícios estáticos. Ao aprender a controlar o corpo, você adquire simultaneamente controle sobre a mente. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as atualizações dessa série. Vamos ao próximo capítulo.